aí também. Isso mesmo. Quero beber mais água. Vou pegar pra você. Querido Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Eita. Vamos pra casa? Conta pra gente como foi a creche hoje. Não sei. Eu brinquei. Hum. Eu ia do parquinho. Eu tomei. Não tomei laranja. Comeu laranja? Não. Não, você não quis laranja? Não. Por quê? Porque eu não quis. Tá bom. O que mais? E a moça pegou. Quem? A mocinha lá da creche. O que ela fez? Ela pegou minha laranja. Ela pegou sua laranja? Aham. Porque você não quis, né? Sim. Então tá certo ela pegar, né? Não. Não? Não. Ela não podia ter pego? Não. Por quê? Porque eu quero comer. Ué, mas se você falou que não queria, Mas eu queria. então você deveria ter comido. Sim. Da próxima vez você come. Sim. Vamos trocar a fraldinha? Pra onde nós vamos daqui a pouco? Eu não sei. Escola?
Porque você não vai ficar relaxamento, não. Porque você não vai. Ela é só pra criança. Tudo bem? Tudo bem. Sabe que a mamãe vai te buscar, né? Sim. A manteiga? A manteiga? Deixa. Por que você fechou? Ué, porque a gente já terminou de comer, né? E aí termina seu leite. Mas o pô aqui, Não, você. não fica bom. Ah? Segura na mãe. Olha o que ele dá pra você. Tá bom? Levado. Achei. Achou? Coloca então. Ó, você guarda sua moto ali no guarda-roupa, por favor? Sim, tá aqui sim. Obrigada, filho. Ah? Obrigada. Cuidado. De nada. Cuidado. Mas eu não quero aqui não. Bora pro parque. Bora pro parque, a mamãe vai junto, bora. Tudo bem? Tudo bem? Ai, tava gostoso. E melancia também, parece. Eu cheguei pra você. Mamãe, vermelho, azul, verde, amarelo. Ei, deixa eu te perguntar. Você chorou um pouquinho? Depois passou, né? O que foi isso? Não, ele mordeu. Hoje a gente esqueceu de passar o dia. Olha aqui. Você brincou no parque? Você foi o lobo mau? Uau, Lulu, quem que você pegou? A Olha aqui, a mãe falou que a gente sai. Tá vendo? Agora a gente vai na manteiga. Que delícia! Bora, bora! Hoje é sábado e vim trazer aqui um pouco do resumo da semana. Bom, essa foi a primeira semana do bem na escolinha e foi uma semana de muitas emoções por aqui e de muitas surpresas também. No final de semana passado, quando eu gravei o último vídeo, eu tava bem aflita, assim, ansiosa, com medo, enfim, toda insegura em relação a esse início de vida escolar do Benjamin. Tudo bem que é a creche, criança que vai na creche vai mais pra brincar, né? Só brinca mesmo. Mas mesmo assim eu tava, sabe? É a questão de você cortar o cordão umbilical invisível que ainda existe entre você e seu filho quando você, né, vai se separar dele pra ficar algumas horas longe. No caso aqui em casa a gente teve a oportunidade de optar pelo meio período, né? Então Benjamin fica aí na escolinha 4 horas. 3h30, 4 horas. O ponto positivo disso é a gente ainda passar boa parte do dia com ele, né? Então, continuamos exercendo a maior influência, de maior presença na vida dele. Claro que agora inclui a presença e a influência também da professora, dos colegas, mas a nossa aqui de família, pai e mãe, continua sendo a mais presente no dia dele. Bom, na segunda-feira foi o primeiro dia de adaptação, né? Eu pude ficar com ele ali a todo momento. Então, eu entrei, fui pra dentro da sala, ali eu conheci a professora, vi os coleguinhas dele, conheci a escola, enfim. Conversei muito com a professora, ela me explicou todos os detalhes de tudo.
E isso foi bem importante, porque eu criei uma certa confiança ali, conversando com ela, simpatizei muito com ela. Isso foi muito bom, essa troca minha e dela foi muito boa para eu me sentir segura. E enquanto eu estava lá, sentada no chão da sala, no meio das crianças, conversando com a professora, o Benjamin também teve a oportunidade de se soltar, de interagir, de também brincar comigo, brincava um pouco comigo, brincava um pouco com os colegas. E quando deu o horário do lanche da manhã, que é por volta de umas 9, 9h30, ele já estava bem entrosado, tanto que ele foi pro refeitório de mão dada com o colega já, e, e nesse momento eu não quis ir junto. Eu acompanhei até a entrada ali do refeitório, e quando eu percebi que ele estava confiante, sozinho, e socializando bem, eu já percebi que não caberia eu estar ali, porque poderia atrapalhar, né? Mas poderia gerar um sentimento de que minha mãe ainda está insegura, minha mãe não está confortável, e as crianças elas percebem muito quando os pais não estão confortáveis, quando eles estão inseguros e essa insegurança passa para eles. E eu não queria de jeito nenhum que o Benjamin experimentasse disso. Eu fiquei do lado de fora, a porta do refeitório é de vidro, então eu consegui olhar lá dentro, ver ele interagindo com os amigos, comendo. E quando deu o horário do parque, que foi logo após o lanche, ele foi correndo pro parque, ele nem olhou para trás, nem me procurou. E então eu saí, fui lá para a parte da secretaria, na frente da escola, fiquei lá sentada, lendo um livro. A professora me disse que se ele chorasse, se ele sentisse minha falta, ela me chamaria. Então eu fiquei lá, levei um livro, fiquei lendo a manhã toda e o Benjamin não me procurou. Eu até lembro que deu 1 hora, mais ou menos, de que eu estava longe e eu pensei: "Bom, tá tudo bem, né, já tem 1 hora e ninguém me chamou, então deve estar tudo bem". E estava mesmo. O Benjamin veio todo feliz e a gente foi pra casa. Bom, no segundo dia, terça-feira, fui levar ele pra escola, levei ele pra dentro, né, a gente sempre leva, os pais levam sempre o aluno até dentro da sala, a gente não deixa ele no portão com alguém e vai embora, a gente leva até dentro da sala, e ali, o Ben ele nem me deu tchau, ele já foi correndo brincar com os amigos. A professora falou: "Ah, fica um pouco lá na frente, né, onde eu fiquei no dia anterior, pra gente ver como que vai ser. Se tiver tudo bem, eu venho te avisar e daí você pode ir embora". Então eu fiquei lá, de novo lendo um livro, aí quando deu uns 40 minutos, ela veio me avisar que estava tudo bem, que o Benjamin estava, brincando bastante, ele não tinha me procurado, nem chorado, nem nada. E daí foi o primeiro dia que eu fui e vim embora sem ele, né. E nesse dia eu lembro que eu me senti um pouco perdida, em relação ao que fazer sozinha. Ele tem 2 anos e 5 meses, e quando eu fico sozinha, geralmente é pra ir até a academia, fico lá 1 hora, 1 hora e pouquinho e volto pra casa. Então eu raramente tenho esse tempo livre sozinha, e foi a primeira vez. Eu pensei: "Nossa, e agora?". E aí que vem, a segunda surpresa, né, porque pra mim a primeira surpresa já foi ele ter ficado lá sem chorar em nenhum momento, né. Eu e o Lucas, a gente sempre achou que o Benjamin, ele choraria, né, numa situação dessa, porque ele é realmente muito apegado a mim. E ele não chorou, então essa foi a primeira surpresa pra gente. E a segunda pra mim, foi o fato de eu não chorar também. Eu me senti perdida, me senti: "E agora, o que eu faço com esse tempo livre?". É mesmo uma coisa de adaptação até pra mãe, né. Eu não chorei, eu achei que eu ia chorar, que eu ia ficar emotiva. Até no domingo à noite eu estava um pouco, assim, balançada, não cheguei a chorar, mas fiquei, sabe, não pensando muito na separação, porque eu achei que eu iria, né, tipo: "Ai, se eu ficar pensando muito eu vou chorar, então não vou pensar muito nisso". Mas na terça veio esse sentimento de estar perdida, de não saber o que fazer a partir dali sozinha, mas eu não chorei, não tive essa vontade de chorar. Mas daí foi tudo bem, sabe. Eu cheguei em casa e fiz minhas coisas e foi tudo bem. Na quarta-feira eu levei ele, foi tudo bem também, ele entrou lá, nesse dia ele até se despediu de mim, e daí ficou lá brincando e eu vim embora. Na sexta-feira
Ele começou desde aqui em casa, no café da manhã, a falar que não queria ir pra escola. Então ele me falou que não queria, e eu novamente sentei pra conversar com ele. A gente até chegou um pouco mais atrasado na creche, porque eu acho necessário gastar esse tempo de conversa, e não só vamos sim, pronto e acabou. É importante esse momento de conversa com ele sobre o porquê ele tá indo pra creche, né? Chegou lá na escolinha, tem uma funcionária da escolinha que fica bem na entrada, assim, e dando um bom dia, recebendo os pais dos alunos, e ela falou: Benjamin, bom dia, sua professora já tá no parquinho te esperando, e aquilo deu uma euforia nele. E ele foi entrando, assim, super alegre, animado, e no meio do caminho ele: Não, mamãe, mas eu não quero ficar aqui sem você e tal. E daí eu entrei, fui com ele até o parquinho. Daí eu comentei com a professora, né, o que estava acontecendo, e a gente ficou ali, juntos, conversando, e os amigos vieram em volta conversar com ele, e até que a professora deu a ideia de uma brincadeira muito legal que ele gosta, e ele se envolveu ali, e foi com a professora, e daí eu me retirei. Mas quando eu voltei, a prof falou que ele chorou quando ele percebeu que eu não estava mais lá, mas aí ela entreteu ele com outras coisas. Ele ficou brincando com uma outra colega na rede, lendo livro, enfim. É necessário os pais estarem alertas sobre os pontos que devem ser de atenção, tipo, tem algo de errado aqui, né? Preciso ir conversar com a professora, ou até mesmo de saúde, assim, né? Quando é o caso, de não levar a criança para a creche. Mas também é preciso a gente ter confiança no processo e insistir, em vez de ceder. Porque assim as coisas vão funcionar. Se a gente cede sempre, as coisas demoram a pegar no ritmo. E não é isso que eu quero que aconteça aqui na nossa família. Uma coisa que eu esqueci de citar aqui é que na quinta-feira eu também enfrentei um momento difícil né, dessa separação, que foi a culpa. Eu senti culpa. Culpa de será que eu deveria estar fazendo isso mesmo? Sabe, coisas assim foram passando na minha cabeça. Ele é tão novo, tão pequeno. Enfim, coisas que fizeram questionar sobre essa decisão que eu tomei. E isso é normal também, as mães ou os pais passarem por isso. O importante é que nesse momento eu fiz questão de reafirmar para mim mesma o porquê a gente tinha tomado essa decisão. Então tem duas coisas aqui que eu quero destacar para vocês e que eu acho muito importante nesse processo. Lembrando que essa é a minha experiência e a forma com que eu vejo o mundo e lido com a minha maternidade. Em todos os momentos que eu preciso conversar com o Benjamin, conversas mais sérias, assim, que eu preciso explicar a ele o porquê eu tô fazendo aquilo, o porquê ele tem que fazer aquilo, em diversas questões durante o dia. Mas nesse caso, sobre o porquê ele tem que ir pra escola, o porquê a gente tá indo pra escolinha, eu falei pra vocês que eu faço questão, né, de parar e conversar, parar o que eu tô fazendo e conversar. E uma coisa que eu gosto muito é ficar no mesmo nível de olhar dele, então eu sempre me abaixo pra ficar no mesmo nível de olhar dele e converso olhando dentro dos olhos dele. Crianças pequenas, elas buscam olhar o tempo todo do tutor, dos pais, enfim, de quem ela confia, para reafirmar as próprias vivências dela. Sorte do filho que tem uma mãe atenta, de olhar forte e estruturante, porque a autoconfiança ela começa daí, né? Desse olhar da mãe para o filho. Então, além das conversas serem olho no olho, eu gosto muito da hora da despedida ser olho no olho também. E a hora que eu recebo ele também, assim que a professora abre a porta que vai me entregar ele, eu me abaixo para ficar no mesmo nível dele e receber ele, sempre olhando nos olhos dele. Tem um trecho desse vídeo do que aconteceu ontem, sexta-feira, que eu gravei para vocês, mas todo dia, todos esses dias isso aconteceu. Que a hora que ele chega, né, que eu vou buscá-lo, que ele chega para mim, eu converso ali com a professora, primeiro eu recebo ele, né,
Depois eu converso com a professora, ela me conta algumas coisas do dia, da manhã no caso. E depois que ela sai, que ela volta lá com os alunos, eu gosto de me sentar num banco que tem na frente da escola e passo ali o tempo que for necessário, que ele precisar, para dar esse colo, essa atenção. Novamente, uma conversa olho no olho, ele ali no meu colo, a gente conversando, ele me contando como foi a manhã dele, da perspectiva dele. E esse tempo, ele deve ser um tempo de qualidade, né? Esse momento pós-escola, ele deve ser um tempo de bastante acolhimento. Tem estudos que indicam que existem 3 momentos no dia de uma criança que ela precisa muito dessa atenção dos pais. E os 3 momentos são ao acordar, após a escola e quando vai dormir, o momento ali que você está colocando a criança para dormir. São os momentos de maiores vulnerabilidades do dia de uma criança. E para eles é um presente a gente doar nosso tempo e disposição nesses momentos preciosos do dia deles. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, compartilhe. Além do canal, eu também tenho uma newsletter no Substack, eu vou deixar aqui na descrição o link. Lá eu compartilho outras coisas em texto. O último texto que eu escrevi essa semana foi sobre 5 aprendizados que eu tenho tido fora das redes sociais. Eu tenho feito um desafio comigo mesma de ficar mais tempo do mês fora das redes sociais do que dentro. Confesso que alguns dias são mais difíceis e que eu acabo entrando, mas são raros, tá? Eu tento me controlar bastante, então eu consegui tirar 5 aprendizados disso. Eu tenho feito isso desde janeiro. Então, se você quiser ler esse texto, vai estar lá disponível para você ler. Um grande beijo e até o próximo vídeo.